Bom, pessoal, vamos continuar então. Já vamos começar desenrolando o embrolho da semana passada, né? Tínhamos a proposta das cadeirinhas, né? E foi uma briga feia para colocar. Tem até a imagem aqui, ó. A intenção era usar essa cadeirinha verde e essa cadeirinha vermelha como fundo da célula de uma tabela HTML, lembra? E tivemos um problema grave aqui. No final, acho que até funcionou. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Era isso aqui. Deixa eu ver se a gente chegou a colocar. Eu tinha colocado aqui a classe P1. E essa classe P1 era essa imagem. Tem um tamanho aqui de 40 pixels. Deixa eu ver qual que é o tamanho original dessa imagem. P verde. O P verde, ela tem 37 por 27 as dimensões dela. .png. E vamos ver aqui se exibir o código fonte. Está aparecendo aqui classe P1 e todas com a classe P1. O que a gente tinha descoberto na aula passada, bem no finalzinho, eu acho que nem chegou a pegar a gravação do vídeo. Eu coloquei aqui para aumentar. Se colocar um monte de ponto aqui, ó, nessa classe P1 e der uma atualizar aqui. Deixa eu ver se era isso. Salvando. Atualizando. Não era isso não. No finalzinho nós tínhamos colocado aqui e tinha aparecido a imagem e nós tínhamos identificado que a imagem estava pegando só aquela parte branca dela, né? Bom, de qualquer forma nós vamos fazer o seguinte. Eu vou trocar, em vez de colocar uma imagem, eu vou colocar só o fundo verde. Como é que é o comentário de CSS? Alguém lembra? Eu vou tirar aqui, vou só pôr background mesmo. Vou colocar uma cor aqui qualquer, só para teste. Depois a gente acha o código da cor exata que a gente quer. Isso aqui parece verde, né? Deixa eu pegar aqui uma tabela de cores HTML. A gente poder pegar uma cor verde aqui, bem verde mesmo. Vamos usar nossa, tá ruim essa imagem aqui. Vou fazer o seguinte, vamos pegar verde e escrever em branco em cima. Vamos pegar esse código aqui, ó. Esse código aqui é do verde. Então, poltrona livre vai ser esse verde. Eu vou tirar esse tamanho aqui. E eu vou pôr a fonte, a cor da fonte. Fonte color. Deixa eu ver aqui. Acho que é fonte color mesmo. Nós vamos escrever branco em cima da cor que a gente deseja. Então deixa eu abrir aqui só para pegar a instrução exata. Fonte é só color. É só color mesmo. Então vamos colocar aqui a cor. Quando a classe for PL, PL é de poltrona livre que a gente colocou, não foi isso? Então
a cor será branca. Cadê a minha tabela de cores? O branco, branco, branco. Branco é um monte de F. Vamos testar para ver se esse negócio funciona. Vamos atualizar aqui. Não, deu errado. A cor de fundo. Ah, tem dois hashtags aqui. Então, verde para a poltrona disponível. E vamos pegar aqui um vermelho. Um vermelho também bem vermelho. Vermelho cheguei. Vou pegar esse aqui, ó, escuro. E nós vamos criar a outra classe que vai ser para poltrona ocupada. Então PL, poltrona livre, PO, poltrona ocupada, que vai ser branco, porém a cor de fundo vai ser essa 800.000, essa cor. Vou colocar aqui algumas poltronas PO, só para a gente ver a cor lá. Então, umas vão ser PL, outras serão PO. Só para a gente ver como que fica, para depois efetivamente a gente implementar isso. Então, olha lá, ó. Quando eu tiver vermelho, é poltrona ocupada. Quando eu tiver verde, poltrona livre. E mais a seguir, nós vamos implementar um link na poltrona, pegando o número da poltrona, tá? Se a gente mudar aqui, ó. Ônibus com 40, com 42 lugares, com 45 lugares. Então, ok, vamos usar essa estratégia, certo? A classe CSS, PL, poltrona livre, PO, poltrona ocupada. Então, essa parte aqui a gente já tem funcionando. Beleza? Bom, deixa eu abrir aqui o banco de dados. Nós já fizemos aquela alteração. Não é esse software aqui que eu uso, não. Eu estou usando aquele outro, né? Deixa eu pegar ele aqui. Onde ele está? Acho que ele está na pasta temporária aqui da unidade D. TMP. Esse aqui. Que ele já está configurado com aquela fonte maior para a gente visualizar. Ok. Nós já tínhamos feito na tabela de passagens, nós já tínhamos colocado a poltrona. Não, né? Ainda falta fazer essa alteração. Eu achei que a gente já tinha feito. Cadê? Aqui, deixa eu abrir o projeto do banco para a gente dar essa conferida. Nós tínhamos já identificado que era necessário saber quais poltronas já foram vendidas para aquela viagem. E pelo que eu estou vendo aqui, nós fizemos a alteração apenas vamos ver aqui o projeto do banco. Na tabela de passagens nós precisamos colocar a poltrona, porque quando eu vender uma passagem, eu já tenho o valor, mas nós vamos colocar aqui na passagens, nós vamos colocar a coluna poltrona. Então vamos lá, vamos adicionar aqui a coluna poltrona. Qual seria o tipo adequado para uma coluna poltrona? Lembrando todos os tipos disponíveis lá no MySQL. Lembra dos tipos numéricos? Como é que eu aumento esse campo aqui, gente? Esse negócio está travando. Vou adicionar aqui, ó. Vai ser a coluna poltrona. Essa coluna, ela pode ser tiny int. Tiny int eu consigo ir de 0 a 255. Não tem nenhum ônibus com 255 lugares. Certo? Então, na hora que eu vender passagem, vai ser obrigatório ele informar sem sinal. Vamos salvar. Criou. Então, poltrona tiny int.
Vou acrescentar essa informação aqui no projeto para ficar igual. Então vamos lá, deixa eu chegar isso aqui para cima. Nós vamos ter aqui no final poltrona, para a gente saber qual que é a poltrona que foi vendida. O tipo será Tiny Int. Seu André, dá licença. Opa! Tudo bem? Bom? Beleza. Tiny Int. Posso? Pode. Já tô aqui dentro? Já? Manda ver. É que eu comentei com o William mais cedo um pouco hoje sobre um hack. suíte, é um hack que tem lá embaixo, tá com um suítezinho lá, que ele é nosso. E nós vamos ocupar as salas amanhã, as 2 salas. Ó. Aí precisava tirar, eu pensei... Qual que é? É lá da sala dos professores? Aquele hackzinho que tá do lado daquela escada de madeira? Isso, que lá é nosso. Eu tô lá meio-dia e meia amanhã. Tá? Tô. Beleza. Já levo o ferramental pra meter brócolis lá. Pode arrancar aqui. Pode? Nas costas e... Então tá fechado. De volta. Combinado. Beleza? Obrigado. Cadê o Tiny Int? Ah, achei. Tiny Int. Obrigatório e sem sinal. Pronto, alterado. Vamos salvar esse negócio aqui. Poltrona, tá salvo. Beleza, então o que a gente vai ter que fazer? Quando a gente vender uma passagem, a gente tem que vir nessa tabela de passagens e inserir uma linha. Certo? Essa linha aqui, ó, ela vai ter que ter o ID do passageiro e vai ter que ter o ID da viagem. O ID da viagem, a gente já vai ter aqui, ó. O ID da viagem é esse cara aqui, ó. Se eu escolher, por exemplo, essa saída aqui no dia 25/10, quer ver, ó? 25/10, se a gente pegar aqui, ó, a saída do dia 25/10, o ID é 4. Então, eu já tenho o ID da viagem que é 4 para alimentar a passagem. O ID que eu vou colocar aqui na viagem, eu já tenho lá naquele campo que o internauta já escolheu, que é 4. Então, o próximo passo, eu só preciso saber quem é o passageiro. Para isso, eu tenho que ter o ID do passageiro. Teoricamente, ele só vai poder fazer essa compra quando ele estiver cadastrado. Aí a gente vai ter que fazer aquele processo de cadastro de passageiros, para ele ter usuário e senha, para ele estar autenticado. E a poltrona. O número da poltrona, ele vai clicar lá na página e vai escolher o número. Então, quando ele clicar na poltrona verde, porque só as poltronas verdes vai ter link, as poltronas vermelhas não terão link para clicar, as poltronas vermelhas já foram vendidas, então não vou dar essa opção para ele. Então, quando ele clicar nesse link da poltrona verde, eu vou fazer esse link da poltrona verde tendo também o número da poltrona, aí com essa informação e o usuário dele, que ele já vai ter que se identificar. Aí com isso eu consigo fazer a venda de uma passagem. Tem um outro detalhe aqui, ó. Não está estabelecido em nenhum lugar qual que é o preço da passagem. Aqui a gente só especificou que na hora que vendeu a passagem, a gente guarda o valor dela. Mas não tem nenhum outro lugar que fala qual que é o valor da passagem. Então a gente vai ter que pensar nisso também, que isso aqui é uma outra falha desse projeto. Tudo bem que esse projeto não tinha sido... É só um exercício que nós fizemos no semestre passado. Então não tinha esse item lá no exercício, então realmente a gente não colocou no projeto. Mas a gente vai precisar pensar nisso agora. O que a gente pode fazer é que quando o gerente lá da empresa for planejar as viagens, aqui a tabela de viagens, ele já pode estipular o preço. E aí a gente vai ter o preço estipulado para aquela viagem, que consequentemente vai ser o preço registrado. Aí eu nem precisaria ter aqui o valor nas passagens, bastaria ter o preço aqui, né, nas viagens. Então esse detalhe do valor, eu não vou me preocupar muito com isso aqui agora, porque nós teríamos que fazer uma reavaliação desse projeto para pensar como é que seriam esses valores. Então, se for o caso, a princípio a gente grava valor 0 aqui, porque eu estou mais preocupado nesse momento só em fazer a venda da passagem. Então, o valor, a princípio, eu não vou me preocupar, depois a gente repensa essa parte do projeto aqui, tá certo? Então, nossa preocupação próxima é que o internauta
esteja cadastrado. Aliás, a gente pode depois pensar numa forma aqui de trabalhar essa parte dele escolher a poltrona e se cadastrar, ou já se cadastrar antes. A gente pensa de como será esse processo. Ou então ele só vai poder entrar nessa página de comprar passagem somente quando ele já tiver cadastrado. A gente tem que pensar nessas possibilidades, tá? Bom, então, próximo passo. Já tem isso aqui tudo pronto. Eu tenho que montar os links de acordo com as poltronas disponíveis. Então, para cada poltrona, olha só, isso aqui a gente já consegue fazer. Mesmo ainda não tendo a parte de vender passagem funcionando, o que eu tenho que fazer? Quando eu for montar essas poltronas do ônibus, para cada uma delas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na tabela de passagens e ver se tem uma passagem para aquela poltrona. Certo? Então vamos pensar no SQL desse troço. Por exemplo, esse SQL aqui, ó, é o SQL que monta o ônibus para passagem, não é isso? Vamos executar ele aqui para a gente lembrar do que ele faz. Eu acho que até esse aqui... Ah, não, esse aqui dá a capacidade do ônibus, não é isso? Deixa eu ver. É isso mesmo. Olha lá. Se eu pegar aqui o pedacinho que ficou faltando, que é esse aqui, o VID igual a, sei lá, 3. Então nós estamos falando de uma viagem onde a capacidade do ônibus é 42. Ok. O que eu preciso fazer mais? Eu tenho aqui, ó, o dia que ele escolheu. O dia corresponde à viagem. Então, essa viagem aqui, ó, eu posso buscar com a passagem. Então, olha, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Nesse exemplo aqui, esse DI igual a 4 que a gente está passando na URL é esse dia que ele escolheu aqui, certo? Ó, é isso aqui que ele escolheu. Isso aqui que ele escolhe é referente a essa tabela viagens. Então, por exemplo aqui, ó, aqui o DI é igual a 2. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um select from passagens where na tabela passagens eu tenho que pegar viagem igual a 2, que é aquele DI lá, e poltrona igual a 30, por exemplo. Eu posso pegar o que aqui? Posso pegar o ID da passagem, só para saber se tem ou não, tá? ID. Então o que acontece? Quando isso aqui retornar alguma coisa, significa que a poltrona 30 para viagem 2, esse viagem 2 aqui, eu já tenho essa informação, gente. Lembrando que esse viagem 2 aqui, ó, é esse cara aqui, ó. Se ele escolher do dia 18 do 10, é o DI 3, que é a viagem 3. Se ele escolher 25 do 10, é o DI 4, que é a viagem 4, tá certo? Então o que eu vou fazer? Na hora... Aqui, ó, na hora, esse P aqui é a poltrona, certo? Então, para cada uma dessas poltronas que eu vou fazer o teste aqui, ó, eu vou buscar no banco de dados para saber se ela está ocupada ou se ela foi vendida, tá? Então, talvez a gente tenha até que repensar essa lógica aqui, ó, de uma forma o formato do ônibus é esse mesmo que a gente desenhou aqui, ó.
A poltrona 1 e 2 é atrás do motorista, 3 e 4 fica ali do lado. Então esse formato aqui não seria bom a gente mexer para o internauta ver as poltronas exatamente como elas estão dispostas dentro do ônibus. Então aqui não compensa a gente mexer. Mas aí o que eu vou ter que fazer? Eu tive uma ideia, a gente podia fazer uma função PHP, onde a gente passa para essa função PHP qual que é a viagem e qual que é a poltrona, e a função devolve ocupada ou não ocupada. Certo? Vamos fazer essa função aqui, e depois que a gente testar essa função, a gente implementa ela aqui, ó, para escolher a classe, tá certo? Então eu vou implementar essa função, vou colocar ela aqui para cima. Vou achar um cantinho aqui em cima. Aqui, ó. Logo depois de estabelecer a conexão com o banco de dados, eu vou vir aqui, ó, e vou criar uma função PHP. Vou criar essa função, vai se chamar poltrona livre. Pronto. É uma função PHP, poltrona livre. E aí, verdadeiro, a poltrona está livre, falso, a poltrona não está livre. Como é uma função PHP, eu vou ter que fazer o seguinte. Dentro dessa função PHP, eu preciso acessar esta conexão MySQL. Isso aqui, por enquanto, é uma variável. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, PHP, função, e tem um global que eu posso colocar dentro de uma função para explicar que a variável, aquela variável é uma variável global. Quer ver? Aqui, ó, basta eu colocar global, que aí significa que é a variável que já existia antes de eu criar a função, certo? Então eu preciso colocar isso aqui, porque as variáveis que eu crio dentro da função, elas são específicas para dentro da função, tá certo? Então quando eu faço isso aqui, ó, eu falo que... Aí você generaliza ela funciona tanto dentro quanto fora. Isso. Quando eu falo que conexão MySQL ela é global, significa que essa função ela já existe antes. Não é uma função que foi criada e será usada apenas dentro do poltrona livre, que é essa função que eu criei aqui. Consequentemente, eu vou copiar esse código aqui, ó. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o ID, eu acho que vai ser melhor eu fazer a seguinte estratégia, fazer um count. Vou fazer essa função aqui, ó. Esse SQL. Porque aí esse SQL sempre vai devolver 0 ou 1. Porque não tem lógica você vender a mesma poltrona para a mesma viagem mais de uma vez. Então, quando esse comando for contar a quantidade, ou ele traz 0 ou ele traz 1. Se trouxer mais de 1, tem bug aí no seu sistema e você está vendendo a mesma poltrona para a mesma viagem mais de uma vez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse comando aqui dentro da função. Ó, vou deixar aqui por enquanto. E depois eu vou trazer... Vou pegar aqui um lugar onde eu uso o banco de dados. Aqui, ó. Vou pegar esse pedaço aqui, ó. Então, como é que eu faria a conexão aqui, ó? Opa! Eu vou fazer dados é igual... Essa função vai ter que vir antes. Vou ter que fazer esse $SQL aqui antes. Lembra que a gente usava isso aqui, ó? $SQL é igual a isso aqui tudo. Executo SQL. Depois, o linha lê dados. E depois eu faço se linha. Aqui eu vou pôr QTD. Esse QTD é o QTD lá do comando. Se esse cara é maior do que 0, então a minha função PHP vai retornar falso.
Porque se é maior do que 0, significa que a poltrona tem pelo menos uma passagem lá. Se aquela quantidade que esse comando encontrou for maior do que 0, poltrona livre, falso. Caso contrário, se ele achar 0, então vai ser verdadeiro. Pronto, verdadeiro. A função basicamente vai fazer só isso. O que eu preciso corrigir? Preciso corrigir isso aqui agora, ó. Qual que é a viagem, qual que é a poltrona? Então a minha função poltrona livre receberá duas variáveis. Viagem e a outra poltrona. E aí eu vou trocar dentro do meu SQL onde está viagem, eu vou concatenar a informação mandada para a função como sendo a viagem. E onde vai vir o número da poltrona, eu vou trocar aqui concatenando o número da poltrona. Então essa função aqui eu acredito que ela já funciona. Como é que eu vou testar ela? Sendo que eu não tenho nenhuma viagem aqui ainda, ó, eu não tenho nenhuma passagem. A tabela de passagens está vazia. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar uma viagem aqui que a gente já tem informação. Vou pegar... Epa! Erro na linha 56. 56 é aqui. É esse cara aqui, tem que apagar. Esse aqui, ponto e vírgula. É o famoso... Vocês já perceberam que 95% das vezes que dá erro aqui é resultado do Ctrl+C, Ctrl+V que eu fiz e não ajustei tudo? Então contabiliza mais um caso aí desse. Mais um Ctrl+C, Ctrl+V que eu não fiz. Tá. Então o que acontece? Ó, quando eu pegar esse, por exemplo, esse aqui, o DI é 3, então é a viagem 3, tá? Então eu vou cadastrar uma passagem, uma venda de uma passagem. Vai ser o ID 1, o valor eu vou deixar 0, a viagem, qual que eu falei? 3? Então viagem 3, passageiro, não tem nenhum passageiro. Ah, tem o Zé da Silva aqui, ó. Zé da Silva, eu vou pôr poltrona 24. Então agora eu tenho viagem 3, poltrona 24. Viagem 3 é essa saída dia 18/10. Certo? Então, eu vou implementar aqui agora a função poltrona livre para escolher a cor. Bom, eu vou ter que mudar isso aqui, gente, ó. Porque dentro de cada if desse aqui eu vou ter que chamar minha função, tá? Então eu vou ter que mudar isso aqui, ó, para mim conseguir implementar a chamada da função. Vamos lá, deixa eu ajustar todos aqui. Ajustar todos os 4 casos aqui. Aqui. Esse para frente. Vocês lembram por que a gente montou esses 4 ifs aqui, né? É porque cada if desse é responsável por uma fileira do ônibus. O ônibus tem 4 fileiras. Então pronto, tá aqui. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou consultar essa poltrona. Aqui, ó, eu preciso saber bom, nesse caso aqui, ó, esse caso aqui a poltrona não existe, ela só existe aqui dentro, certo? Então eu posso consultar só aqui dentro, ó. Não faz sentido eu consultar aqui. Porque nesse caso aqui é quando o número daquela poltrona não existe no ônibus. Então eu tenho que consultar só aqui, ó. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar um if, mais um if. E aqui eu vou chamar a função poltrona livre. O que eu tenho que passar para a função poltrona livre? O número da poltrona, que é esse aqui.
Tenho que passar também a viagem. A viagem é esse dia aqui, ó, request D. Então a viagem é essa aqui. Pronto. Tenho que fazer isso. E aí o que acontece? Eu vou montar isso aqui, ó, da seguinte forma. Vou pôr um else aqui, lógico, né? Então o que acontece? Se a poltrona está livre, qual que é a cor? Verde. Que é a classe PL mesmo, de poltrona livre, né? Se não é PO, de poltrona ocupada. Certo? Pronto. Então eu vou ter que implementar esse if aqui, ó. Aqui no P mais 3. Vou ter que implementar aqui no P mais 2. Ó, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V de novo. Vou ter que, só que aqui é P mais 2. P mais 2. P mais 2. Vou ter que implementar aqui também. Deixa eu copiar isso aqui de um jeito melhor. Vou ter que implementar aqui no P mais 1. Aqui no P mais 1 também vai ter a mesma história. E aqui no P. No P também eu vou ter... Que aí é só P, né? Só na poltrona, que é o próprio número lá. Olha só que responsabilidade. Depois desses ajustes aqui, se eu inserir dentro do banco de dados, como eu ainda não tenho a rotina de vender passagem, se eu inserir dentro do banco de dados, já tem que funcionar. Então, para a viagem 3, a poltrona 24 tem que parecer ocupada. Vamos ver? Vou sair dela e vou voltar para ela, que é do dia 18. Ó, já funcionou. Porém, ele bagunçou minha tabela. Eu fiz alguma coisa aqui que bagunçou minha tabela. Já funcionou. A poltrona 24 está vendida. Eu devo ter esquecido de mexer alguma coisa aqui. Vamos ver lá, para mim tentar descobrir o que está acontecendo, eu preciso mandar exibir o código fonte aqui, ó, e ver aqui, dentro desse esquema aqui, o que ele está esquecendo de fechar. Ele está esquecendo de fechar o TR. Ficou todos os TDs dentro de uma só. Ah, olha só, é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Nossa, na hora que eu dei o Ctrl+C, Ctrl+V, gente, olha o que eu fiz. Ficou tudo FD, ó. Sendo que eu tenho FD, FC, FB e FA. Então, esse primeiro aqui é o FD. Esse aqui é o FC, ó. Então, aqui é FC. Aqui é o FC. Aqui é o FB. Aqui é o FB. São as fileiras. Lembra que a gente criou fileira A, B, C e D dentro do ônibus? E no Ctrl+C, Ctrl+V eu comi com farinha e eu alimentei tudo no FD. Agora corrigir. Vamos ver se vai dar certo? Atualizando. Olha lá, poltrona 24 está vendida. Então funcionou. E se eu inserir aqui, ó, na mesma viagem número 3, para o mesmo passageiro 1, a poltrona 15. Agora, para a mesma viagem 3, tem a poltrona 15 e a poltrona 24. Vamos ver? Olha lá, a 15 e a 24 vendida. Então, funcionou. Aqui, ó, essa função, vamos voltar lá para a gente entender a função. Tem uma função PHP. Essa função se chama poltrona livre.
essa função recebe dois parâmetros. Qual que é a viagem e qual que é a poltrona. Essa função, através da conexão MySQL, que agora é global, ou seja, eu posso usar ela dentro da minha função. Montei o SQL, que é o comando que vai contar a quantidade de passagens que tem para aquela viagem, para aquela poltrona. Via e pol são as duas variáveis da função onde eu recebo qual é o código da viagem e qual que é o número da poltrona. Essa função processa esse comando lá dentro do banco de dados MySQL, eu pego a informação, que tá aqui, ó, que é o QTD. Se a quantidade for maior que 0, retorna falso, a poltrona não está livre. Se não, avisa que a poltrona está disponível. Então essa função poltrona livre eu uso nos 4 momentos onde eu estou montando as poltronas do ônibus. Passando esse DI aqui, ó, é esse DI aqui, ó. Esse DI é o que tem o ID da viagem que ele escolheu, ó. Para essa do dia 18, o DI é 3. Que é esse 3 aqui, ó, da viagem. Então, eu passo para a função poltrona livre, eu passo o DI, que é 3, e a poltrona que eu estou montando no ônibus. E ele retorna verdadeiro ou falso. Então, se a poltrona está livre, se deu verdadeiro, eu uso a classe CSS-PL de poltrona livre, que a gente põe a cor verde lá que a gente escolheu. Se não, eu uso o PO, que é a classe de poltrona ocupada, que é vermelho. Então, olha só que beleza, já está funcionando. Se eu inserir aqui poltronas, ó, vamos pôr mais uma poltrona aqui, a terceira passagem vendida, para a mesma viagem 3, só tem um passageiro, viu, gente? Então o passageiro vai ser 1, porque eu só tenho ele cadastrado. Vou pôr poltrona 4 agora. Pronto, vendi uma passagem. Olha lá, poltrona 4 está vendida. Bem, o que a gente vai ter que fazer, hein? Na hora que a gente for implementar a página de vender a passagem, você concorda comigo que eu posso ter 2 internautas? Os 2 internautas clicam na mesma poltrona, poltrona 10, e aí eles podem clicar quase que no mesmo segundo para comprar aquela mesma poltrona. Então o que a gente precisará fazer na página onde a gente for vender passagem? A gente vai ter que checar. Lá no último segundo, na hora que for gravar a passagem, ou seja, que for inserir a passagem aqui, ó, a gente vai ter que checar para ver se naquele... Porque veja bem, uma coisa é quando eu monto essa página aqui, ó. O internauta veio cá, escolheu o dia 11, olhou, ele veio cá, escolheu o dia 18. Quando ele escolhe o dia 18, essa é a situação. Mas 2 segundos depois que isso aqui foi mostrado para ele, pode ter vendido uma passagem aqui. E aí o que eu preciso fazer? Na hora que ele clicar na poltrona e ele for efetivar a compra, eu ainda tenho que checar novamente para ver se está disponível mesmo. Nós temos mecanismos no banco de dados para evitar vender a mesma passagem 2 vezes. A gente não estudou isso em banco de dados. Mas, por exemplo, você concorda que nunca poderá repetir 2 linhas? Não poderá repetir a combinação viagem-poltrona? Por exemplo, não poderia ter de jeito nenhum aqui uma outra linha para viagem 3 com a mesma poltrona 15. Porque para aquela mesma viagem eu não posso ter a mesma poltrona. Certo? Não posso ter essa combinação. Então, em banco de dados eu posso criar um índice. Eu falo para o banco de dados, cria um índice de viagem mais poltrona para a tabela de passagens, índice único. O que é índice único? Não pode repetir aquela combinação. Se o cara tentar inserir... Aqui, ó, vou até mostrar para vocês como é que funciona isso. Vamos misturar aqui um pouquinho de banco de dados dentro da aula de linguagem de programação. Se eu vier aqui e colocar o ID 4, a mesma viagem 3, e colocar a poltrona 15, ele vai deixar? Vai, ó. Deixou. Tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa linha aqui. Pronto, apaguei. Agora eu vou criar o índice único que eu falei para vocês. Como é que eu crio esse índice único? Eu venho aqui na tabela,
Vamos ver se ele vai continuar aqui. Acho que ele vai dar zica aqui, mas tudo bem. Aqui nos índices. Não, vou restartar ele. Vamos lá, conectando de novo. Vou vir nas passagens aqui na coluna de índices e vou criar um novo índice. Adicionar um índice. Esse índice vai se chamar IDX viagem underline poltrona. Esse é o nome do índice, IDX underline viagem passagem. Aí eu vou colocar nesse índice viagem, adicionar ao índice IDX viagem poltrona e vou adicionar a poltrona. Adicionar a IDX viagem poltrona. Pronto. Esse é o índice. Aí, agora eu preciso lembrar no comando como é que eu faço para falar que esse índice é índice único. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é aqui, ó. Único, tá vendo? Então, ó, IDX viagem poltrona, ele é único e ele contém as colunas viagem e poltrona. Vou salvar isso aqui. Salvou, não deu problema. Então agora eu tenho um índice que se chama IDX viagem poltrona. Esse nome aqui você dá o nome que você quiser, tá? Esse índice ele tem as poltronas, as colunas viagem e poltrona. Então não poderá repetir mais essa combinação. Então se eu voltar aqui nos dados e agora colocar aqui a passagem 4 da viagem 3 com o mesmo passageiro com a poltrona 15, na hora que eu tentar confirmar isso, pam, erro. Ah lá, a mensagem de erro é sensacional, ó. Ele está me falando que tem uma entrada em duplicidade 3 e 15 para o índice IDX viagem poltrona. Tá vendo? Isso aqui é uma estratégia interessante. Porque o que eu estou fazendo como DBA, né, como responsável pelo banco de dados? Eu estou garantindo que dentro da tabela passagens do meu banco de dados nunca terá uma combinação. Deixa eu mudar isso aqui só para... Nunca terá uma combinação viagem poltrona que se repete. Consequentemente, mesmo que o programador esqueça de validar isso lá no seu algoritmo, ele não conseguirá inserir essa informação errada. Essa estratégia que a gente acabou de fazer aqui no banco de dados vai ser ótima, sabe por quê? Porque no algoritmo que a gente construir para vender a passagem, a gente vai mandar um insert para inserir. Se der um erro, a gente avisa o internauta. Fala assim, ó, falha ao emitir o seu bilhete, a sua passagem, provavelmente alguém comprou a poltrona mesma que você tinha selecionado. E aí o que a gente faz? A gente pode até recarregar essa página aqui, ó, que aí aquela poltrona vai aparecer aqui, ó. Se a gente desse um atualizar aqui na página, ó, olha lá, apareceu a 34, que eu adicionei lá. Então essa pode ser uma estratégia. Então aqui, ó, a gente acabou mudando aqui a estrutura do banco de dados, criando esse índice, que é uma estratégia que vai resolver impossível, mesmo que o programador não tenha feito essa validação no algoritmo, aqui dentro do banco de dados não vai entrar repetição de poltrona para a mesma viagem. Ele não conseguirá vender a mesma poltrona duas vezes. É uma estratégia interessante, né? Essa que a gente está usando. Beleza? Bom, então aqui, ó, o próximo passo agora é colocar o link. E aí, vamos pensar aqui. Deixa eu ver aqui os passageiros. Tá, o que a gente vai fazer? Poderíamos continuar aqui na mesma página, né?
que esse código aqui está começando a ficar muito, ó, já tem um código, nós temos um código aqui de aproximadamente 240 linhas. Tudo bem que tem umas linhas em branco aqui no meio, temos umas linhas em branco, mas já temos aqui 240 linhas. Eu estou muito tendencioso a fazer a página de vender passagens separadas, fazer uma página nova. Ele clicaria aqui na poltrona e eu iria para uma outra página nova, já com o número dessa poltrona e da viagem, para fechar isso lá. Vamos fazer assim, porque senão a gente fica fazendo, talvez para o internauta fazer tudo dentro dessa página aqui seria até bom. Poderia pedir aqui o usuário e a senha dele e simplesmente um botão de comprar a passagem. Depois tem que ter o pagamento também que a gente tem que pensar. Não, eu vou fazer isso numa página separada, tá? Então nós podemos mudar o nome dessa aqui, ó. Não vai ser comprar passagem mais não. Seria consultar. A de comprar passagem vai ser uma página específica para isso. Em vez de comprar passagens, vamos colocar aqui consultar viagem. Consultar viagem. Consultar disponibilidade, alguma coisa desse tipo. Tá? Porque na realidade não vai ser nessa página que ele vai comprar. Aqui ele vai ver. Quando ele clicar na poltrona, aí sim nós vamos para uma página onde ele pode comprar a passagem. Beleza? Até aqui tudo bem? Então vamos fechar aqui por hoje. Na próxima a gente começa a trabalhar nessa página para fazer a venda da passagem, que nada mais é do que criar a página onde nós vamos inserir aqui na tabela de passagens o bilhete vendido para um determinado internauta. Nós vamos ter que nos preocupar com relação ao cadastro do passageiro. Aliás, nós vamos ter que criar uma página de cadastro de passageiro. A gente não tem essa página, tem? Qual foi a primeira que a gente fez, hein? Do busão. Essa de passageiro? Ah, nós já temos aqui, ó. Ele já pode se cadastrar aqui. Então eu já tenho a de cadastro de passageiros. Então basta fazer uma de login agora. Fazer uma de login para ele se identificar. Tá na hora da gente começar a pensar de montar uma página aqui com um menu. Porque eu já tenho a de passagem, já tenho a de cadastro. Então a gente pode já pensar numa página inicial aqui onde tem a opção cadastre-se, faça login, comprar, ver disponibilidade. Então a gente pode pensar. Então na próxima aula me lembre para a gente começar desse ponto. De montar uma página inicial aqui com um menu de opções, algo do tipo, igual a gente tem aqui no site de exercícios, ó. Só que não é esse, né? Aqui, ó, no site de exercícios a gente tem um menu, ó. Então a gente vai criar um menu similar a esse para dar opções para o internauta escolher o que ele quer fazer. Certo? Então beleza, na próxima aula a gente continua.